Paz e graça aos amados irmãos. Que alegria estar de volta. Depois daquele tempo de convívio com Dâmaris e Wanderson, sempre estão conosco aqui, estão viajando neste feriadão. Mas rever Samara, rever o Vitinho, o João Vitor, estarmos em família ali desfrutando de algumas semanas de férias, poder curtir um pouco a família. No aeroporto, um funcionário da Azul, ele olhou quando viu as malas, tudo, a família, ele olhou assim e disse: é bom voltar para casa, não é? É bom passear, mas é bom voltar para casa. Eu olhei para ele e disse: é muito bom ter um lar para voltar. É muito bom ter um lar para voltar. Conheço gente que, se pudesse, passaria a vida toda passeando, mas não é porque passear é bom, é porque não tem o prazer de voltar para o lar. Então é muito bom, muito gostoso. A gente sentiu também muita falta da igreja. Vez por outra a gente acessava os cultos, participávamos de alguns cultos lá, né, igrejas de brasileiros. A oportunidade também foi muito rica de experiência. E até uma igreja que vai querer estar com a gente aqui, ainda fazendo essa campanha nesse próximo semestre, se Deus permitir. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 25. Gênesis 2, 21 a 25. Acompanhamos também as leituras, fazendo as leituras do livro, né, Família Saudável, orando em família, pela igreja, pelas famílias da igreja, por nossas famílias, como nós precisamos termos famílias saudáveis. E ficamos felizes também de ouvir alguns testemunhos de irmãos que falaram da bênção que foram esses domingos. Nós ainda temos hoje, até de hoje a 15 para a gente, no primeiro domingo de julho, se Deus nos permitir, a gente poder encerrar esses 8 domingos da família, esses 50 dias de oração pela família, pensando como Deus deseja que a gente tenha uma família saudável. E como é uma família saudável à luz da palavra de Deus. Quantos desafios nós temos, segundo a vontade do Senhor. Gênesis 2, dos versículos de 21 a 25. Se você puder ficar de pé, mais uma vez, Gênesis 2, 21 a 25. Nos diz, e depois nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 7. Gênesis 2, 21 a 25, e depois 1 Coríntios 7, de 1 a 6. Vamos estar pensando hoje, nesse domingo, pela manhã e à noite, como temos feito, como os irmãos têm feito, pensando sobre a família saudável na sexualidade. Família saudável na sexualidade. Gênesis 2, 21 a 25, nos diz a palavra de Deus. Então o Senhor, Deus, fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos lembrar que Deus deu a missão ao homem de colocar nome em todos os animais, e Deus fez isso propositalmente para que ele percebesse que não tinha alguém como ele, idôneo como ele. E ao passar todos os animais, ele percebeu isso. E a Bíblia diz, e viu Deus que o homem estava só, mas não por falha do plano de Deus. Deus queria mostrar a importância dessa união, do homem e da mulher, e então formou a mulher. Essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, os versículos de 1 a 6. Este é um capítulo muito precioso, porque para a igreja de Corinto, a ideia
do paganismo naquela época era tão forte e tão denegrida, que quando alguém queria manchar a reputação de outra pessoa, alguém dizia assim: você é um coríntio, você é de Corinto. Ou falava: vamos corintianizar essa festa, para você ter ideia de como a coisa era pesada em termos de perversidade. Então usavam essa expressão, corintianizar, não tinha nada a ver com o time do Corinthians, era a cidade de Corinto, que era um istmo, chamado Istmo de Corinto, cidade muito comercial, e como era dada a perversidade também no aspecto sexual. E essa igreja que foi plantada precisou da orientação de Paulo. Paulo então escreve 1 Coríntios, aqui 7, de 1 a 6, e todo esse capítulo 7 vai ser orientando com respeito a algumas questões do casamento, da virgindade, falando sobre a questão sexual. Mas eu quero me deter nesses 6 primeiros versículos. 1 Coríntios 7, de 1 a 6. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as nossas crianças à frente. Nós hoje pela manhã, nós não vamos ter o nosso berçário com as professoras. Ele está disponível se os pais puderem e quiserem ficar com os seus bebês. À noite nós vamos estar com as professoras aqui normalmente. Vamos orar, vamos curvar a nossa fronte. Senhor Deus e Pai, nós nos alegramos por estarmos de volta, por estarmos reunidos como Teu povo. E nesta manhã, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre a ministração da Tua palavra. Que ela fale a Tua palavra pela ação do Teu Espírito, fale aos nossos corações. Por Tua graça e misericórdia, Senhor, usa-nos para o louvor da Tua glória, na transmissão da Tua palavra. O Senhor criou o sexo para a glória do Senhor e para a felicidade de cada casal, conforme a Tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados nesta área. Sara o nosso coração e nos dá, Senhor, a orientação correta para que nós possamos ser também, Senhor, uma família saudável também na sexualidade. Em tantas áreas precisamos desta saúde na vida familiar. Precisamos ser uma família saudável em tantas áreas e também na área da sexualidade, Senhor. O sexo que o Senhor criou como uma bênção para a família, uma bênção para o casamento, uma bênção para o lar, uma bênção para a humanidade, que tem sido tantas vezes desvirtuado, Senhor. Tem misericórdia, abençoa a Tua igreja, perdoa os nossos pecados, nós pedimos, Senhor. Sara o nosso coração também nesta área e dá-nos saúde, saúde na sexualidade, para a glória do Teu nome, para a felicidade nossa como família. Te oramos assim, Pai, no nome de Jesus, para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, nenhuma união ela é tão profunda como ser uma só carne. Alguém erradamente disse, não, tem uma união mais profunda entre a mãe e um filho. Não, não é. Não é.
A mãe e um filho, eles não são uma só carne, e essa expressão ela só é usada para o casal. Tal a profundidade desta união. E Jesus repetiu isso quando os fariseus questionaram Jesus sobre o problema do divórcio. Jesus tratou sobre isso e ele repetiu exatamente essa referência de Gênesis. Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. O Filho de Deus, o grande mestre, por meio de quem tudo foi criado, ele repetiu essa expressão e valorizou esta união. 1 Coríntios 7, como falamos no início, Paulo escreve a uma igreja no meio de uma sociedade pagã. E por isso que Paulo diz, então, por causa da impureza. Os problemas que estavam acontecendo, e não só isso, na hora que Paulo, então, se posicionou inicialmente, colocando que talvez fosse melhor não casar, não era pelo casamento ser de algo criado por Deus, mas de algo inferior ao celibato. Não. Quando a Bíblia coloca isto, e Paulo coloca, ele estava preocupado com a perseguição que os cristãos estavam sofrendo. E ele vai detalhar um pouco mais à frente. Se você não está casado, não case. Os cristãos estavam sendo perseguidos. É muito mais difícil você ter que fugir, tendo a responsabilidade com uma esposa, tendo responsabilidade com filhos, do que você fugir sozinho, sendo perseguido. E essa era uma preocupação que Paulo tinha. Não porque o casamento fosse, repito, inferior ao celibato. E Paulo escreve a uma igreja que estava no meio de uma sociedade tão paganizada, tão desvirtuada nesta área sexual, que esta sociedade e os filósofos, eles então defendiam, dizendo o seguinte: nós temos as esposas para criar os nossos filhos, e nós temos as prostitutas para o prazer. Isso era uma ideia corrente na sociedade daquela época. Temos as esposas para criar os nossos filhos, e temos as prostitutas para o prazer. A sexualidade era profundamente devassa. O estupro, o incesto, o adultério, dominavam a sociedade daquela época. E a proposta de Deus através da Bíblia, através da igreja do Senhor Jesus Cristo, vai justamente na contramão da sociedade. Na verdade, a proposta de Deus para a família e para especificamente a sexualidade é uma contracultura, no meio de uma cultura perversa, maligna, como o próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu. E nós não estamos livres disto. Até como igreja, precisamos tomar muito cuidado para que nós vivamos a sexualidade conforme a vontade de Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós e possa perdoar os nossos pecados e possa nos purificar para que a gente possa viver uma sexualidade sadia. Em dezembro de 2024, do ano passado, não muito distante de nós, a Justiça da França condenou Dominique Pelicot, marido de Gisèle Pelicot, e talvez você tenha tido acesso a essa informação. Condenou este homem a 20 anos de prisão, após 50 anos de casamento, com 3 filhos e 7 netos, com Gisèle Pelicot. Esse sobrenome era dele, Pelicot, e ela exigiu que a corte, que ela fosse tratada por este sobrenome, e não pelo sobrenome de solteira dela, porque ela queria marcar a sociedade francesa pelo que aconteceu. A condenação a 20 anos se deveu pelo marido dela dopá-la durante longos 10 anos, colocando a substância para dopá-la na sua alimentação. Como se fosse pouco, não só ele a estuprou ao longo desses 10 anos, mas pela internet ele ofereceu o corpo dela num site, cobrando pelo sexo com o corpo dela, enquanto ela, naturalmente viva, estava ao longo desses 10 anos dopada. Pelo menos 50 homens foram também condenados. O mais novo tinha 22 anos e o mais velho 70 anos. Gisèle Pelicot vai fazer neste ano, no dia 7 de dezembro, se Deus assim permitir, 73 anos. O caso se tornou público e ele está na internet.
porque ela renunciou ao anonimato para ajudar as pessoas e então motivá-las a que denunciassem os abusos sexuais. A polícia descobriu toda essa situação após ele, Dominique Pelicot, ser preso em flagrante por estar filmando uma mulher por debaixo da saia em um shopping. O computador dele, então, foi apreendido e tudo foi descoberto. Tinha mais de 20 mil fotos e vídeos desta e de outras barbáries. Irmãos, é triste a gente ver a que ponto o ser humano pode chegar. E repito, nós não estamos livres disso. Se não for a graça e a misericórdia de Deus agindo sobre as nossas vidas, nós poderíamos fazer coisas iguais ou até pior. Por isso que a gente precisa dizer: Senhor, muito obrigado por tua graça e tua misericórdia que nos preservam de situações assim. Se nós queremos uma família saudável, e serão os dois uma só carne. Veja, o homem e a mulher, a expressão ela é usada, e ela é usada propositalmente. Deus faz com que Adão olhe para a mulher e diga: essa sim é osso dos meus ossos, e é carne. Nós precisamos também dizer: não há nenhum problema, o que acontece aí na sociedade é normal. Não há nenhum problema, o que acontece aí na sociedade é normal. E o Criador quer que isso aconteça mesmo. Vale o amor a qualquer custo, de qualquer forma. Não foi isso que Jesus falou. Ele tratou sobre o homem e a mulher, o Senhor Jesus Cristo. O Criador fez homem e mulher. Portanto, então, é que Jesus cita Gênesis: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, a homossexualidade, o lesbianismo, são condenados na Bíblia, em toda a Bíblia. Mas não só isto, há outros pecados. Hoje à noite nós vamos ter uma leitura no momento de confissão, de Levítico capítulo 18, que mostra muitas práticas sexuais erradas, e que são igualmente condenadas na Bíblia. Não é só a homossexualidade. O adultério é condenado, o incesto é condenado, e tantas outras práticas, a bestialidade, o sexo praticado com animais, a necrofilia, o sexo em relação a mortos. Impressionante a que ponto pode chegar o ser humano. Todas estas práticas condenadas e ditas por Deus: não foi o meu propósito, são abomináveis, porque Deus não quer e não fez para que fosse dessa forma. Então, a primeira coisa, se nós queremos ter saúde sexual na família, se nós queremos uma família saudável na sexualidade, nós precisamos entender que esta sexualidade, ela precisa ser vivida no contexto da heterossexualidade. Mas não só isso. Em segundo lugar, me permitam dizer, baseado na palavra de Deus, que a sexualidade, a família saudável, ela se dá por uma sexualidade que acontece no casamento. Veja, depois que Paulo diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, e aí eu expliquei pela perseguição, pelos problemas, tudo, naquele contexto de perseguição. E aí então Paulo diz, no versículo 2, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Veja, Paulo diz então, em outras palavras, a sexualidade, uma família saudável na sexualidade, é uma família onde um homem tem a sua mulher como esposa, e onde a mulher tem o seu marido como esposo. E é interessante porque, num contexto de poligamia, Paulo estava dizendo: olha, é um homem e uma mulher. Não é só o aspecto heterossexual, mas essa sexualidade precisa ser vivida no casamento, e num casamento monogâmico, onde um homem tem uma mulher e uma mulher tem um homem. E a palavra então é muito clara aqui. E Paulo também é muito claro ao afirmar: cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ele não só enfatiza a heterossexualidade, mas ele enfatiza também a monogamia aqui, e que esta sexualidade precisa ser vivida tão somente no casamento. Um africano, ele escrevendo para um pastor que havia evangelizado a tribo dele, ele chegou e defendendo o sexo antes do casamento,
Ele então escreveu para o pastor e disse: olha, aqui nós temos um ditado na tribo que o guerreiro, antes de sair para a guerra, ele afia a lança. Ou seja, a ideia do africano era: ah, não, eu preciso praticar o sexo, para que eu possa, então, chegar no casamento afiado. Eu possa chegar com conhecimento de causa, com prática, muita prática. Esse é o ditado aqui. E aí o pastor respondeu para ele: e o guerreiro, de tanto afiar a lança, quebrou a lança. De tanto afiar. De tanto se preocupar em afiar, quebrou a lança. Pronto, e agora? Como é que você fica para a guerra com a lança quebrada? Você vai ser prejudicado. Walter Trobit, era o título, Amei uma Jovem. Eu li esse livro na adolescência, meu pai me presenteou. Amei uma Jovem. Pode ser que nem seja mais editado, apesar da adolescência ter sido quase agora. Mas veja, a sexualidade precisa ser vivida no casamento. Pode ser que isso não tenha acontecido com você. E aí é momento que a gente pede perdão a Deus e diz: Senhor, purifica a minha sexualidade. Perdoa o meu pecado. E faz, Senhor, com que eu possa viver de forma sadia esta sexualidade. Mas não só a sexualidade, para uma família saudável, na sexualidade, não só ela precisa ser heterossexual, não só ela precisa ser monogâmica em um casamento, mas é preciso que se entenda que a sexualidade ela é para o prazer de ambos. Para o prazer de ambos. Ela não é só para a procriação. Olha o que está no versículo 3 e 4. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. É muito interessante porque esse foi um conceito muito avançado para a época. O poder do homem sobre o corpo da mulher já era pacífico no contexto daquela sociedade. Havia homens muito perversos, que de fato usavam a esposa e o seu corpo, como a exemplo de Dominique Pellicot, na França, na nossa época, mas homens que usavam de fato como objeto. E a ideia era que o homem poderia até vender a sua esposa, como serva, como escrava, porque a concepção social era de que a esposa era algo que o marido possuía. Há muitos anos a Globo lançou um seriado, uma série, e essa frase com o ator José Wilker, ela bombou aí e ficou conhecida. Porque a minissérie apresentava ele chegando em casa e dizendo: vá se lavar porque hoje eu preciso usar você. Você vai usar uma pessoa? Você usa um objeto e você se relaciona com uma pessoa. As pessoas foram feitas para serem amadas e você se relacionar, mas não usar. Usar não. E se você está aí nos pequenos grupos de casais, nós estamos com um livro fantástico, Coisas do Casamento, e passamos por esses dias aí, nossa reunião foi sexta-feira, tratando sobre isso. Manipulação ou honra? Nós vamos tratar o outro como objeto ou vamos tratar como um ser criado à imagem de Deus que precisa ser honrado e valorizado? Paulo, então, traz um conceito muito avançado para a época, porque, repito, na época, o homem ter a esposa como objeto era pacífico para a sociedade pagã, e o problema é que os judeus, como povo de Deus, estavam agindo desta mesma forma, sendo maldosos, perversos para com as suas esposas. E por isso Jesus condenou ali o divórcio. Olha, o divórcio não agrada a Deus por isso, porque quebra aquilo que Deus uniu e faz com que o homem seja perverso para com a sua esposa e para com os seus filhos. Então, o homem já usava a mulher nesse sentido como objeto. Então, Paulo diz, olha, o corpo da mulher pertence ao homem, mas não da forma como a sociedade pagã estava dizendo. E aí ele lança um conceito novo, avançadíssimo para aquela época, que só pôde ser a partir do cristianismo. Ao dizer no versículo 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Ao dizer no versículo 4,
E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ele estava dizendo, o corpo não é só o corpo da sua esposa que é para o seu prazer, é o seu corpo precisa ser para o prazer de sua esposa. Então eles precisam conversar, eles precisam dialogar para se conhecer enquanto corpo, e eles precisam conversar para, então, poder entender o que é que agrada a um e a outro. O pastor Jeremias Pereira, há muitos anos, num congresso, com muitos pastores, esposas, estavam lá, ele contou a experiência que teve, ele foi convidado em Minas Gerais para falar para um congresso de líderes pentecostais. E o homem disse, olha, quem convidou ele disse, você vai falar para homens, então desça a lenha, porque nós estamos tendo muitos problemas de relacionamento, de pastores, de presbíteros, de diáconos, tem muitos problemas nas igrejas pentecostais em relação a isso. Então, lembre-se, é um congresso de homens, então prepare, pode descer a lenha. Ele está certo. Aí ele chegou lá, quando chegou um mundo de gente, de homens, e quando passaram a palavra a ele, que ele foi pregar, que ele olhou, aí disse, oxe, tem uma mulher ali, tem outra ali, tem outra ali, tem outra ali. Aí ele chegou para o cara que convidou e disse, ó, eu estou vendo algumas mulheres no meio do auditório. E aí o homem disse, olha, não se preocupe, fale o que Deus colocou no seu coração. Aí está certo. Aí começou a pregar, e chegou no momento que ele chegou e disse assim, irmãos, você precisa conhecer o corpo de sua mulher. Deus colocou um órgão nela que a única finalidade é dar prazer a ela. E Deus vai cobrar isso de você. Você está me ouvindo, seu miserável? Deus colocou o clitóris nela para dar prazer a ela. A culpa é sua. Não fique jogando a culpa nela. De repente, ele disse, enquanto eu estava falando isso, uma mulher se levantou no meio do auditório. Ele disse, meu Deus, o que é que essa mulher vai fazer? E a mulher se levantou e só disse assim, oh, glória a Deus, amém, sentou e acalmou. Deus criou o homem para o prazer da mulher e a mulher para o prazer do homem. Aqui, no casamento monogâmico, heterossexual, para ser bênção. O sexo não é só para a procriação, é também para a procriação, como também é para o prazer como casal. Descubram-se como Adão e Eva estavam descobertos, estavam nus e não se envergonhavam. Também não precisa exagerar, não é? Não precisa exagerar. Logo nos primeiros anos em ministério, quando estávamos na igreja de Guararapes, há mais de 30 anos, vou contar porque você teria que pesquisar todo o povo aqui de Pernambuco, para lembrar que Fanuel era lá de Guararapes. Fanuel, naquela época, nos primeiros anos, seu pai, muito conselheiro, pastor Manuelzinho, na época era presbítero, eu fui procurado por uma senhora. Ela estava frequentando a igreja. Ela vinha do catolicismo. E ela chegou e disse, pastor, olha, eu faço sexo com tanto peso no meu coração, porque eu acho que não é uma coisa limpa, tal, e lá vai a gente ter que mostrar a ela na Bíblia. Não, foi Deus que criou, faça em paz. Deus quer abençoar você e seu esposo. Não, mas meu esposo não é crente. Não, mas veja, fazendo tudo conforme que a palavra de Deus fala, está tranquilo. E Deus vai abençoar ele, vai abençoar a sua vida. É só, pastor, o peso é tão grande que eu tenho vários santos lá no meu quarto. Eu disse, sim, o que é que tem a ver os santos? Eu chego, quando ele diz, olha, hoje à noite, eu pego os meus santinhos, boto tudo de costa para a cama. Ficam todos eles de costa. Eu disse, os santos ficam onde? Na parede, em alguma prateleira? Não, não é na penteadeira. Eu disse, com o espelho? Ela fez, eu disse, então eles estão vendo do mesmo jeito. Se você está virando para o espelho, aí eu descontraí, né, para aliviar a tensão. Eu disse, não, minha irmã, disse, olha, veja só, sobre as imagens a gente trata depois. Mas veja só, não precisa estar virando tudo, não faça isso. E me imagina o terror para aquela mulher, cheia de santo em cima da penteadeira, ter que virar tudinho e virando para o espelho. Eu digo, eles estão vendo. Se você acredita que eles estão enxergando, eles estão vendo do mesmo jeito, que o espelho está virado. Está dando a visão todinha do quarto. Imagino, é uma penteadeira. Então, veja, não precisa desse peso. E também não precisa, como eu ouvi numa rádio. Olhe, durmam nus, viu? Tem que dormir nu. Eu disse, meu Deus, espera aí.
Eu não durmo nu, nem Solange dorme nu. A gente já sente frio, não é pela idade não, mas a gente sente um certo frio, não. E o crente lá na rádio dizia, olha, tem que dormir nu, porque Adão e Eva, eles estavam nus e não se envergonhavam. Se você é crente, é para dormir nu, já determinando. Eu disse, não, que loucura é essa? Então a gente precisa ter equilíbrio. Por último, a sexualidade no casamento, ela não deve ser privada. Veja, deve ser a sexualidade heterossexual, no casamento monogâmico, para o prazer de ambos, e em quarto lugar, a sexualidade, ela não deve ser privada. Olha o que Paulo diz aqui, no capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha como Paulo coloca. A ordem dele era para não se privarem. Paulo não está querendo dizer com isso, olha, todo dia tem que ter sexo. Não. Mas ele está dizendo, olha, cuidado com o espaço de tempo que vocês dão. Não se privem. Cuidem um do outro, conversem, dialoguem. Qual é a exceção aqui? É quando os dois concordam, mútuo consentimento, com uma finalidade, que é o quê? A oração. E aí ele diz agora, aí depois que ele diz para vos, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Por que isso? Por que essa preocupação de Paulo? Aí ele diz, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Para que Satanás não tente vocês, pelo fato de vocês estarem tanto tempo longe um do outro. E Paulo diz, isto é uma concessão. Isto vos digo como concessão e não por mandamento. Eu não estou dando uma ordem para que vocês se separem por longo tempo. Não, não. Eu estou dizendo, é uma concessão. Se vocês querem, em um dado momento, querem dedicar um tempo maior à oração, tudo, não tem problema. Mas não façam isso de forma a passar muito tempo sem esse relacionamento conforme a vontade de Deus. Deus deseja que seja uma bênção a sexualidade. Nesse sentido, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você canta. Tem muito crente embarcando nas modinhas do passado e do presente, modinhas erradas do mundo. Tem uma música que ela sempre me chamou a atenção, uma música de um casal famoso, Rita Lee e Roberto Carvalho, e talvez você conheça, o título, ela diz Amor e Sexo. E sempre me chamou a atenção quando a música dizia lá, amor é cristão, sexo é pagão. Amor é divino, sexo é animal. Não. Conforme a Bíblia, amor e sexo são cristãos. Conforme a Bíblia, amor e sexo são divinos. Deus criou para ser uma bênção para o casal, para a família e para a humanidade. Para a glória dele, para a felicidade nossa. O que contrariar aquilo que a palavra de Deus ensina, aí sim é pagão. O que contraria o que a palavra de Deus ensina é pagão. Se nós queremos ter uma família saudável na sexualidade, escolha o padrão divino para a sexualidade. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.